Muito bem, gente, vamos girar o assunto aqui no Morning, passar agora para mais um episódio que deu o que falar envolvendo o presidente Bolsonaro e outro grande jornal, o jornal o Globo, mais especificamente um repórter de lá. O Vini vai contar essa história pra gente agora. Pois é, Paulo, tem sido aí o assunto do dia. A Paulinha iniciou o programa hoje contando alguns filmes, séries que estão na expectativa aí do público, tanto que a nossa hashtag hoje é hashtag esperando por. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro deve estar esperando por aquela série do Karate Kid, né, Paula Carvalho, que vai estrear daqui a pouco na Netflix, porque ao ser abordado em uma visita à Catedral de Brasília por apoiadores e por alguns jornalistas que estavam ali no local, Paulo, o presidente Jair Bolsonaro acabou se incomodando muito com a pergunta de um repórter do jornal o Globo que questionou sobre aqueles cheques no valor de R$89 mil depositados por Fabrício Queiroz, ex-assessor, e a esposa dele também, Márcia Aguiar, na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. E vejam só qual foi a resposta do presidente Jair Bolsonaro ao repórter. Ô amigo, encher a boca desse cara com a porrada. Vamos visitar a nossa querida catedral. Presidente, vontade de encher a tua boca com a porrada, tá? Na lateral aqui, na lateral aqui. Só, na lateral aqui, por favor. Podemos repetir mais uma vez o vídeo, porque o som é um pouquinho ruim? Ô amigo, encher a boca desse cara com a porrada. Vamos visitar a nossa querida catedral. Presidente, vontade de encher a tua boca com a porrada, tá? Na lateral aqui, na lateral aqui. Só, na lateral aqui, por favor. Bom, minha vontade de encher a tua boca de porrada, antes, que é o que o presidente Jair Bolsonaro responde, então, ao jornalista do Globo, e imediatamente houve uma repercussão enorme, Paulo. Inclusive, muitos jornalistas acabaram se mobilizando aí em fazer a mesma pergunta pelas redes sociais. Mas antes, vamos ver qual foi a nota que o jornal o Globo soltou repudiando essa fala do presidente Jair Bolsonaro. O jornal o Globo diz que tal intimidação mostra que Jair Bolsonaro desconsidera o dever de qualquer servidor público, não importa o cargo, de prestar contas à população. Durante os governos de todos os presidentes, o Globo não se furtou a fazer as perguntas necessárias para cumprir o papel maior da imprensa, que era informar os cidadãos, e continuará a fazer as perguntas que precisarem ser feitas neste e em todos os governos, foi a nota do jornal o Globo. Mas como eu disse, Paulo, muitos jornalistas, políticos, celebridades começaram a postar nas redes sociais a mesma pergunta e que o repórter do jornal o Globo fez ao presidente Jair Bolsonaro. Presidente, e os cheques depositados por Fabrício Queiroz na conta da sua esposa, da primeira-dama Michele Bolsonaro? Vamos ver quem acabou compartilhando essa mesma frase. Teve o Alessandro Molon, líder do PSB na Câmara. Se a gente tiver o tweet, por favor, do Molon, para mostrar aqui, ó lá, presidente Jair Bolsonaro, porque sua esposa Michele recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz. As celebridades também, como é de costume, né, Paulo, começaram a publicar isso também. Teve o cantor, o Caetano Veloso, que também compartilhou desta mesma frase, e outras personalidades acabaram também comentando sobre esse assunto. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, disse o seguinte: o presidente vinha muito bem nas últimas semanas, com sua moderação estava contribuindo para a pacificação do debate público. Lamentável ver a volta do perfil autoritário que causa tanta apreensão nos democratas. Nossa solidariedade ao jornalista ofendido e ao jornal O Globo. E a Abrage também publicou essa imagem aí, ó, com a hashtag porrada não nos cala, e diz que presidente, porque Michele Bolsonaro recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz. Quem se manifestou também, Paulo, nesse mesmo sentido aí até do que disse o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, foi o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que disse que ele espera que o presidente retome o tom mais moderado dos últimos 66 dias. A liberdade de imprensa é um valor inegociável na democracia. E de forma indireta, o próprio presidente Jair Bolsonaro comentou um pouco o assunto hoje pela manhã. Não falou especificamente sobre o tema Queiroz, cheques, a conta os depósitos na conta da primeira-dama, mas fez uma acusação ao Sistema Globo. Olha só o que ele disse: há pelo menos 10 anos o Sistema Globo me persegue e nada conseguiram provar contra mim. Agora aguardo explicações da família Marinho sobre a delação do doleiro dos doleiros, onde valores superiores a R$1 bilhão
teriam sido repassados a eles. Foi a manifestação, portanto, do presidente Jair Bolsonaro, que não é a primeira vez, Paulo, que se incomoda com o assunto. No ano passado, ao também ser questionado sobre um empréstimo que ele teria feito a Fabrício Queiroz e se ele teria esse comprovante do empréstimo, ele respondeu ao repórter: pergunta para sua mãe onde está esse comprovante. Muito então, feio. É um tema sensível demais ao presidente. Muita gente está se questionando. Acabou a fase Jair, paz e amor, Paulo Matias? Muito bem, gente. Vamos bater um papo, então, sobre esse episódio aí que ocorreu ontem. Adriles, vamos lá. O que é preciso ser dito sobre esse episódio? Bom, primeiro tem uma informação relevante que não foi ainda devida apurada, que já está no Twitter, pelo Carlos Bolsonaro e o Jordi. Parece que o presidente teria ouvido mal. Se você vê no vídeo, há uma menção a uma visita na feirinha da capital. Parece que ele teria ouvido. Da catedral, né? Visita na cadeia da filhinha do capitão. Ou seja, tudo bem. Poderia ser uma ironia mal ouvida pelo presidente que incitaria essa fúria dela. Mas mesmo assim, não se legitima, é totalmente condenatória. Mesmo que fosse uma ironia pérfida desse sentido, o presidente deveria se ater a responder uma pergunta devidamente legítima dos dividendos doados à sua esposa de maneira completamente não verificada e não legítima pelo Queiroz, né? Tudo indica que há uma coisa meio esquisita realmente aí. E não é nenhum tipo de golpismo da imprensa. Existe uma perseguição, sim, inclemente em relação ao presidente, um ódio latente ao seu governo, que é conservador, ou que alguns acham que é reacionário. Existe a criação de uma ditadura imaginária, e aí boa parte da imprensa quer depor o presidente de qualquer forma, criando atos baseados em palavras equivocadas que ele disse, em declarações e basófias que ele fez, como esta. Mas aí o presidente tem a devida obrigação de dar uma satisfação, sim. Ou, no mínimo, ficar em silêncio e não responder de maneira agressiva, incisiva ou violenta, né? Agora, eu acho equivocado dizer que o presidente ameaçou o jornalista, como diz também a Globo, a Central Globo de Produções, né? Porque quando, por exemplo, um jornalista diz que deseja a morte de um presidente, não quer dizer que ele ameaçou o presidente de morte. Então a gente não pode ter dois pesos e duas medidas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: tem muita gente que fala, quando você fala do presidente respondendo alguma coisa com a basófia, você tem que fazer um cotejo, uma comparação em relação à mídia. Sim, tem que fazer, porque tem que estabelecer a origem circunstancial desse ódio recíproco. Os dois estão errados. Tanto a grande mídia, que acusa o presidente de ditador, de fazer um governo de violências, quanto o presidente de responder nesse nível de baixaria, grosseria e violência em relação à imprensa. Okay. Então, acho que é necessário e é urgente um tipo de trégua entre ambos e se estabelecer um diálogo responsável e republicano sobre as devidas denúncias e sobre os devidos exageros da mídia e do presidente. Ô Zé, queria aproveitar um pouco mais a sua presença aqui no Morning, primeiro para saber a sua opinião sobre essa fala do presidente e em seguida que você pudesse nos dar mais informações, como é que repercutiu aí em Brasília, entre a classe política, judiciário, legislativo, executivo, essa, vamos dizer, espécie de ameaça aí que o presidente fez nesse caso que foi relatado. Repercutiu muito, viu? Todos os partidos, inclusive haverá uma reapresentação de um impeachment do presidente Jair Bolsonaro com a edição. E politicamente está sendo muito explorado. A verdade é o seguinte, é um relacionamento normal da imprensa com todos os presidentes da República, eu acompanhei todos de Sarney para cá. As perguntas são, às vezes, ríspidas e duras, né? Se entende aqui de que o repórter é o dono da pergunta e o entrevistado é o dono da resposta. Ele responde o que quer. Chegaram a perguntar ao Collor se ele tinha AIDS, se ele estava com o vírus da AIDS. Então, é assim, o Collor riu da pergunta e tal, enfim, é uma relação tensa assim mesmo. Para explicar isso, eu vou voltar aqui quando eu ainda trabalhava em Minas Gerais. Na Assembleia Legislativa chegou o Bias Fortes dizendo: eu vou parar de dar entrevista para vocês. Vocês me fazem perguntas idiotas, eu dou respostas ridículas e vocês cortam as perguntas idiotas e só colocam no ar as minhas respostas ridículas. É mais ou menos por aí. A edição serve para isso. Então, os repórteres provocam o presidente, provocam os deputados,
provocam os presidentes de Câmara e Senado para obterem respostas assim. Neste caso, o presidente Jair Bolsonaro costuma dar essas voltas aqui em Brasília. E ele não visitou a catedral, mas na porta da catedral tem uma feirinha, onde se vende ali souvenirs, com coisas de Brasília, uma feirinha de plantas desidratadas e tal, e ali ele parou e teve esse contato. O presidente Jair Bolsonaro, como se diz, quebrou a ficha. Sabe aquela plaquinha numa construção? Estamos há 52 dias sem acidente? Estamos há 52 dias sem o presidente brigar, e ontem ele brigou, quer dizer, a plaquinha vai começar do zero de novo. O que acontece é o seguinte, o presidente não pode responder desta forma, isso é definitivo. Mas vamos entender aqui, o presidente Jair Bolsonaro sai do sério quando se trata de crítica dos familiares dele. Sim. Da mulher, dos filhos, não é a primeira vez, ele deu uma resposta muito dura da primeira vez, então, e ele foi treinado, assim, olha, essa questão do Queiroz, essa história de rachadinha, de desvio de dinheiro público lá da Assembleia, é do Rio de Janeiro, isso não é de Brasília, não é do seu mandato. E ele foi repetidamente treinado a isso, mas ontem, quando questionado ali diretamente sobre o dinheiro, ele saiu do sério e o Jair Bolsonaro é assim. Não se trata de uma volta ao chiqueirinho, ao cercadinho, mas foi uma resposta depois de uma provocação. Volto a dizer que as perguntas aqui são provocativas. Um porta-voz uma vez me disse que ele nunca viu nada tão arrogante como repórteres de Brasília. E mais, quanto mais novo, mais arrogante é. Esta é a avaliação por aqui. As perguntas e as relações têm que ser tensas, porque se for de amiguinhos, aí a corrupção fica muito evidente. Exato. Joel, e você, meu caro, o que você achou aí desse episódio? Bom, que resposta, acho que não tem muito como discordar, né? Que resposta lamentável, de uma grosseria total e mais, vindo de uma figura que, pela posição que ocupa, deveria ser referência para o país. É óbvio que o Jair não vai dar um soco no repórter, mas quantos militantes, seguidores fanatizados não ouvem esse tipo de manifestação odienta e partem para as vias de fato depois? Depois ele vai dizer, mas não teve nada a ver comigo, não sei o quê. As palavras têm consequências, as pessoas seguem, isso dá exemplo. A liderança tem que ser exercida com responsabilidade. Tem muita gente dizendo que é o fim, né? Acabou o Jairzinho, paz e amor. Eu não iria tão longe, mas isso mostra que esse novo Jair moderado, de boas relações com o Congresso, com a imprensa, ele tem alguns pontos fracos, né? Ele tem alguns flancos vulneráveis. Um deles, a figura que mais consegue tirar o Jair do sério, é o Queiroz. Se novas revelações sérias surgirem no caso Queiroz, eu não duvido nada que a gente pode ver uma reversão aí do Bolsonaro. Mas, por enquanto, foi só um lapso também, né? Não dá para tirar disso conclusões enormes acerca do futuro do governo. Ô Zé, para a gente fechar essa semana em Brasília vai estar agitada, né? Vai, tem muita coisa, tem um veto importante do governo aí que pode mudar a questão de prestação de serviço. O presidente vetou a prorrogação de incentivos ao setor de serviços, né? Isso será votado no Congresso Nacional, e o novo Fundeb também. É a articulação ali política do Centrão e a tentativa de já apresentar o orçamento da União. Agora, são 600 dias de governo, e a ideia do ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, é fazer uma sacudida no governo, mostrar resultados, daí o lançamento desse Pró-Brasil, que pretende aí investimentos de mais de R$1 trilhão. Perfeito. Mais alguém quer falar? A gente tem poucos... Deixa eu fazer uma coisinha. Quem que queria? O Vini? Não, eu acho que o Joel tem razão quando ele fala desse poder do presidente de estimular, né, de acirrar os ânimos aí do seguidor. A gente não pode esquecer também, quando o presidente costumava fazer aquelas entrevistas, né, no cercadinho lá, de que muitos veículos se retiraram do local justamente porque estava um ambiente muito hostil para os jornalistas trabalharem ali. E a gente precisa separar algumas coisas. Eu concordo com o Adrilles quando ele fala que nós precisamos dar uma trégua dos dois lados, mas uma coisa são as provocações. Outras coisas é chamar pra porrada. Eu nunca vi jornalista nenhum se dirigir ao presidente Jair Bolsonaro dessa forma. É a mesma equidade. Chamando e desejar a morte. Desejar da porrada e desejar a morte de alguém, qual que é pior? O Hélio Schwartz não é um jornalista entrevistando, exato, ele fez um artigo. Eu concordo com vocês. Eu acho que a prerrogativa da imprensa é provocar, é questionar. Então, eu acho que a trégua deveria ser muito mais da parte do presidente do que da mídia. Aí eu concordo plenamente. O que eu não concordo,
só para não deixar tanta concordância assim, é achar que o presidente é uma figura simbólica que incita ou estimula o comportamento das pessoas. Presidente, gente, é igual carteiro. Ele tem que prestar um serviço burocrático para melhorar a vida das pessoas, ponto. Ele não é símbolo moral, ele não é um Dostoiévski, um Shakespeare que deve ter a sua ação imolada, e nem acho que o povo brasileiro é tão idiota assim, que vai fazer a mesma coisa que o presidente faz. Todo mundo acha que o presidente é grosseiro e meio vulgar às vezes. Isso não incute na forma que ele governa o país, pelo menos até agora não influiu. Joel, bem curtinho, por favor. Óbvio. Primeiro, é óbvio que uma liderança de qualquer área, de empresa, de mídia, ainda mais da República, é óbvio que ela tem um papel moral e de símbolo e de representatividade para as pessoas. Isso é evidente que tem assim, que o ser humano funciona. Ele olha para quem são as referências, para quem está no topo. Meu patrão não é referência para mim, o presidente não é referência moral. Grandes empresários são referência, tanto que dão entrevista, fazem livros sobre isso, e o presidente da República muito mais que qualquer empresário, do que qualquer outra figura aí da sociedade civil. O presidente é o acima de todos, né? Primeiro ponto é esse, é claro que é referência. Segundo ponto, só que eu queria distinguir duas coisas. Primeiro, quando um articulista numa coluna de opinião fala uma coisa, isso é totalmente diferente de um jornalista fazendo o seu trabalho. Eu tenho coluna, o Adriles dá comentário no rádio, eu também, a gente fala opinião. Isso não é opinião da rádio, isso não é o jornalista da rádio. Não, peraí. Somos nós. Mas é encampada pela direção da empresa, Joel. Quando um jornalista fala que deseja a morte do presidente e não há uma única atitude sequer de censura do editorial do jornal, há uma anuência clara. Há uma anuência clara. Deixa eu terminar, Adriles. O ombudsman da Folha escreveu o artigo, inclusive, criticando aquele artigo de opinião, dizendo que não era criminoso, mas criticando aquele artigo de toda maneira. Então, mas o articulista continua na Folha de São Paulo. O próprio jornal se posicionou contra, ao contrário do que você está dizendo aí. E, finalmente, eu queria só levantar o ponto. Achei uma graça a justificativa que o Carlos Bolsonaro e o Carlos Jordi deram, né? Que o Adriles trouxe aqui. Mas eu acho. Ele teria ouvido a filhinha do capitão. Essa feirinha da capitão. É tosco, mas é legítimo. Isso não justifica a resposta ridícula que o Bolsonaro deu, mas é legítimo. A pessoa pode ter escutado mal, vai visitar a filhinha do capitão na cadeia. O cara ficou puto. Ok, senhores, deixa eu me despedir aqui do nosso Zé Maria Trindade. Zé, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning e até amanhã. Pois é, Paulo, a semana decolou. É isso aí, maestro. Obrigado. Valeu, Zé, abração pra você aqui.